Tão maravilhoso poder estar aqui nessa igreja, sempre recebendo o carinho das irmãs, recebendo as orações, recebendo o encorajamento e também recebendo inspiração. Como a Andressa pôde nos inspirar essa tarde, amém? Andressa, que Deus continue usando a tua vida poderosamente, que o Senhor te leve, Andressa, para onde a gente não consegue chegar. A nossa voz não consegue falar em todos os lugares, mas Deus está levantando hoje aqui mulheres para falar em lugares específicos, porque Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Amém? Gente, quando a pastora Álbia me convidou para vir para essa conferência, e eu vi a data, eu falei, nossa, vai ser uma data muito importante para mim nesse calendário. Mas eu não imaginei que eu estaria voltando hoje aqui, tendo recebido de Fortaleza esse presente, de ser a mulher mais votada da história de Fortaleza. E isso é uma conquista de cada uma de vocês, de cada uma de vocês. Essa marca na nossa cidade era de uma mulher que era esposa de políticos. E agora a gente está dando essa marca para uma nova mulher, que não é esposa de político, é só uma irmã da igreja, uma mãe de 4 filhos e uma serva do Senhor, porque Ele faz isso com cada um de nós. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou muito comum, Deus não vai me usar porque eu sou muito comum, Deus vai mandar outra, Deus pode dar isso para outra. A gente pensa, eu sou muito comum, eu não sou esposa de alguém importante, eu não tenho um sobrenome importante. Às vezes a gente pensa assim. Mas a Paz Woman Conference quer lembrar para você que na vida de mulheres comuns, Deus faz coisas extraordinárias. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, na vida de mulheres comuns, Deus quer fazer coisas extraordinárias. Que maravilha. Ele é lindo, Ele é Deus. Muito feliz de estar aqui, abraçar minhas amigas, minhas irmãs. Estou revendo aqui também um grupo de irmãs que é da Casa Amarela, que está aqui também. Sejam bem-vindas, né? Todas as mulheres aqui são bem-vindas. E eu queria compartilhar com vocês sobre a forma como o tema dessa conferência falou ao meu coração. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, que é a passagem de quando o anjo do Senhor, ele se apresenta para Maria. E muitas vezes nós escutamos essa mensagem, escutamos essa palavra, geralmente quando estamos vivendo o período do Natal, e uma passagem muito tradicional na nossa civilização cristã, que é o diálogo entre o anjo e Maria sobre o nascimento de Cristo. Assim começa a palavra. No versículo 26 é onde nós iremos começar. Diz: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, na casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós estamos aqui falando do encontro de Maria com o anjo que vem trazer a mensagem da parte do Senhor, em um período histórico que, se nós formos estudar bem, nós vamos entender que esse período trata-se de um momento em que há mais de 400 anos a Bíblia não registrava uma manifestação de Deus dessa forma, falando através de um anjo com alguém. Por 400 anos, Deus não falava com alguém sobre a terra dessa maneira. Porém, no momento em que Deus decide quebrar o silêncio, se levantar e falar aos homens para preparar o nascimento do seu filho, ele se levanta e ele não vai falar com um rei. Ele não vai falar com uma autoridade. Ele não decide falar com um juiz ou com um general. Ele vai falar com uma mulher comum chamada Maria. Vocês estão entendendo que o próprio nascimento de Cristo, ele é contra a lógica dos homens? Desde o início desse projeto, em que o anjo fala para Maria sobre a missão de fazer nascer o Cristo, a lógica de Deus já é diferente. Porque ele escolhe alguém sem valor social, uma mulher. Para aquela sociedade da época, não havia valor. Alguém sem um título, alguém sem uma posição social, alguém comum, porque Deus estava mostrando que Jesus veio inaugurar uma lógica, aonde Ele cumpre sua palavra, em que Ele diz que Ele usa os pequenos para confundir os grandes, que Ele usa os que nada são para confundir os que são. E Ele diz: para fazer nascer o Rei dos Reis, eu vou usar aquela que a sociedade diz que não é ninguém, mas que eu farei dela uma muito favorecida. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. E é isso que Ele fez na vida de Maria. E a gente percebe que a Bíblia Sagrada demonstra que Maria era alguém que entendia as coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que ela ficava imaginando que saudação seria aquela. O anjo fala: Maria, você vai dar à luz a um rei. Ele herdará o trono de Davi. E ela diz assim: mas espera aí, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Ali era uma mulher comum, uma mulher simples, fazendo essa pergunta.
E ali nós vemos que o fato de Maria ser uma mulher comum não impede o que Deus quer fazer na vida dela. Ele responde assim: Maria, sabe como vai acontecer? O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Muitas vezes na nossa vida, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, e a gente pensa, mas Deus, como isso vai acontecer? Mas Deus, como isso vai se cumprir? Deus, olha a casa de onde eu venho, uma casa que talvez tenha alcoolismo na tua casa, uma casa marcada pelo divórcio, uma casa marcada pelo vício. Eu não sei qual a tua história, mas muitas vezes talvez você pensa, mas como isso vai acontecer? Mas quem é que vai garantir? Mas quem é que vai prover? Como isso vai acontecer? E o Senhor está dizendo: o que eu quero fazer na tua vida não é sobre você, nem sobre teu sobrenome, nem sobre o teu talento. O que eu quero fazer em você é sobre o Espírito Santo. Ele descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. E é dessa forma, mulheres, é dessa forma que o Senhor, Ele vai te levantar. Ele vai prover aquilo exatamente que você precisa. Ele vai te dar a habilidade que você precisa. Ele vai te fazer encontrar as pessoas e as oportunidades que você precisa. Porque não é sobre você, é sobre Ele. E assim Ele diz: Maria, não é sobre você, é sobre o Espírito Santo. E Ele ainda diz assim: Maria, você é muito favorecida. E eu fico pensando, como foi para Maria ouvir essa palavra? Ouvir que ela era muito favorecida. Porque Maria, a Bíblia diz que ela estava noiva. Não é assim que a Bíblia fala? Ela estava noiva. A Bíblia diz que ela estava, talvez, organizando seu casamento, né? O que uma noiva faz? Organiza o seu vestido, a festa, os convites do casamento. Tem alguém mais empolgado do que uma noiva? Quem está noivo aqui? Levanta a mão. Tem alguém? Opa, salvou aqui, para no seu culto das encalhadas. Ai, não, tem mais gente ali, mais gente ali, mais gente ali, mais gente ali. Vamos aplaudir a Igreja da Paz, o negócio está bom. Mas, queridos, é essa a expectativa de uma noiva. E aí, vem o anjo e começa a querer desorganizar todos os projetos de Maria. Porque ele está desorganizando, ele está dizendo: olha, Maria, estava tudo bonitinho, tu fez tudo certinho, José está em perfeita harmonia contigo, mas agora, Maria, eu vim trazer um projeto para bagunçar os teus. Eu vou te dar um projeto agora em que tu vai engravidar sem ter nem casado. E tu vai ter que fazer as pessoas entenderem que tu está grávida do Espírito Santo. Já pensou? Que situação? Ela poderia perder o noivo. Ela poderia perder a aceitação dos pais. Ela poderia perder a compreensão dos amigos. E sabe o que mais? Maria poderia perder a própria vida. O que acontecia com a mulher adúltera? Uma mulher que se deitava com um homem fora do casamento, lá na sociedade hebraica, na sociedade judaica. O que acontecia com a mulher adúltera? Ela era apedrejada. E o anjo está ali dando para Maria uma missão agora que ela poderia ser apedrejada. Ela poderia não só perder o noivo, a família e ser abandonada pelos amigos. Não, ela poderia também ser apedrejada. Vocês estão entendendo o que custou para Maria fazer nascer o Cristo? Mas naquele momento ela diz assim: Maria, diante disso, alegra-te,
muito favorecida. Sabe o que o anjo está dizendo, querido? Ele está dizendo que é motivo de alegria receber o favor do Senhor. A palavra de Deus está nos ensinando que o favor de Deus não é sobre cumprir os teus projetos pessoais. O favor de Deus não é sobre suprir os teus projetos, os nossos projetos individuais. Ele está dizendo, é verdade que os projetos de Deus talvez venham te fazer sacrificar muita coisa, venham te trazer a situação em que você perca muita coisa, mas diante de todo sacrifício e de toda perda eu digo, alegra-te, muito favorecida, porque o favor de Deus é diferente do favor dos homens. E muitas vezes, ganhar o favor de Deus significa perder o favor dos homens. Será que nós estamos dispostos a fazer essa oração? Senhor, eu quero receber o teu favor na minha vida. Será que nós estamos realmente dispostas a receber o favor de Deus, sabendo que muitas vezes isso significa perder o favor dos homens? E foi isso na vida de Maria. Maria, ser bem favorecida não é sobre um benefício pessoal. Ser muito favorecida, Maria, é sobre ter a oportunidade de servir a esse mundo escuro, servir a esse mundo sem esperança. E eu te dou favor, Maria, então alegra-te. E a Bíblia diz ainda que o anjo dá um conselho para Maria, porque diz assim, você imagina, qual o conselho que você daria para Maria? Maria, você vai ter que sair daqui, explicar para o teu noivo que tu está grávida, tu vai dizer para o povo que a tua gravidez é do Espírito Santo. Rapaz, talvez o nosso conselho seria, procura um advogado. Procura um bom advogado. Ou então, Maria, dá uma fugida para a cidade aqui do lado. Se esconde, espera passar, porque vai vir chumbo grosso. Mas sabe qual é o conselho do anjo? Ele diz, Maria, não temas. Maria, não tenha medo. Sabe por quê, irmãs? Porque o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. O medo, muitas vezes, nos impede de avançar. E avançar na confiança de que o teu Deus cumprirá cada uma de suas promessas. O medo faz muitas vezes eu recuar de uma situação em que o Senhor Jesus está dizendo, sou eu que seguro a tua mão e contigo vou para frente. O medo nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer alegria. Alegria de quem confia no Senhor. Alegria de quem sabe que é favorecida. Mas talvez você pense, mas Priscila, eu fui injustiçada. Priscila, eu fui traída. Priscila, eu fui machucada. Priscila, eu fui vítima. É verdade. Muitos de nós fomos vítimas. A Andressa falou aqui sobre, muitas vezes, o comportamento do vitimismo. Uma coisa é situações nos tornarem vítima. Outra coisa é ter em nós o espírito de vítima. A Bíblia Sagrada diz, porque Ele não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de ousadia e de fortaleza. De ousadia e de fortaleza. Esse é o nosso espírito. É esse espírito que nos conduz. É esse espírito que nos levanta, que nos ergue, que nos faz perdoar, que nos faz nos livrar das amarras do passado,
que nos faz permitir ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus e sermos restauradas das nossas dores do passado. Por isso, nós precisamos tomar posse desse espírito de ousadia e de fortaleza. E por isso, o Senhor diz hoje: mulher, não tenha medo. Mulher, não temas. E eu fico imaginando, será que se hoje o Senhor procurasse em nós esse mesmo espírito de Maria, será que Ele encontraria? Você já imaginou nós termos que ir em algum lugar, no nosso trabalho, ou na nossa faculdade, e nós dizermos: eu estou grávida do Espírito Santo? Você já imaginou? Você já imaginou postar nas redes sociais com um barrigão e dizer grávida do Espírito Santo? Talvez a gente teria medo. Talvez nós fôssemos alvo de chacota, de ridicularização. Porque é isso que a nossa sociedade faria conosco. Com Maria não foi diferente. Até apedrejada ela poderia ser. Mas Maria chegou diante do Senhor e disse sim. Será que o Senhor encontraria em nós essa disposição? Nós fazemos parte de uma época onde a mentalidade da nossa época é muito influenciada, por exemplo, pelo movimento feminista, que tem uma frase que diz: meu corpo, minhas regras. Não é assim a mentalidade feminista? Meu corpo, minhas regras. Mas aqui Maria respondeu assim: cumpre em mim o teu querer. Ela está dizendo: meu corpo, tuas regras. A minha vida, a tua vontade. A minha vida, o teu projeto, o teu querer. E Maria se viu diante de uma oportunidade de conhecer aquele mistério, que é a vontade de Deus. Mas ela disse: eu confio na vontade do meu Pai. Será que hoje o Senhor pode encontrar uma geração de mulheres que digam: eu confio na vontade do meu Pai? É isso que o Senhor deseja de nós, a confiança e a obediência para fazer nascer o Cristo. Mas muitas vezes nós ficamos: se eu agir de forma ousada, eu posso virar chacota. Já pensou? Como o exemplo que eu dei aqui, ir no trabalho e dizer que está grávida do Espírito Santo. É patético. É patético. Muitas vezes, por acreditar no Senhor, por confiar no Senhor, as pessoas vão olhar para nós e vão nos achar patéticas. Mas a Bíblia fala do início ao fim, sobre homens e mulheres que foram taxados como patéticos. A Bíblia fala, por exemplo, de Noé. Noé, que começou a construir aquela arca gigante, quando nem se ouvia falar em chuva. As pessoas deviam olhar para aquilo e dizer: que patético. Pedro, Deus convidou para andar sobre as águas, imaginou? Pedro saindo do barco e tentando andar sobre as águas? Patético. Davi, na hora de enfrentar um gigante, um guerreiro treinado, ele vai com o quê contra o guerreiro? Com pedras e pau e funda. Patético. A Bíblia fala de Sara, uma mulher de 90 anos, estéril. Você consegue imaginar Sara preparando um enxoval de Isaac com 90 anos?
É patético. A Bíblia fala que diante de uma multidão, o Senhor buscou alimentar essa multidão e chamou um menino. E ele disse: eu posso ajudar. E levantou uma lancheira com 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão? Só isso? Patético. E hoje nós estamos falando de uma mulher. De uma mulher comum, que é virgem e está grávida do Espírito Santo. Patético. E dessa virgem nasceu um menino chamado Jesus. Você poderia ficar de pé?